do autêntico, do mover, do real. Levanta suas mãos assim. Fala: eu me rendo. Eu me rendo, Espírito Santo. Eu me rendo. Rasgue teu coração essa manhã. Levante as suas mãos e diz: eu me rendo, Jesus. Deus está para derramar o maior mover do Espírito sobre a nação brasileira. O campo está ficando fértil. O campo está ficando fértil, porque há uma santa insatisfação dentro de nós. Há uma santa indignação dentro do... Sabe o que é uma santa indignação? Você olha para o lado, você olha para o governo, você olha para o canto, você olha para o redor e você diz: Senhor, onde tu estás? E Deus vai começando a levantar uma santa indignação. E a pergunta é: onde estão os verdadeiros? A pergunta está: onde estão os autênticos? E Deus falou: existem os 7.000 que não se dobraram. Existem os profetas escondidos nas cavernas. Como Obadias separou de 50 em 50, eles estão escondidos, preparados, pronto para na hora que Deus liberar. E Ele está liberando. Ele vai dizendo assim. E essa aqui é uma reunião. Vocês do outro lado da tela, vocês que estão fome assistindo durante esses 3 dias. Tem tanta programação no Brasil hoje. Você pode escolher, apertar um botão. Você pode apertar: qual artista que eu quero? Qual entretenimento que eu quero? O que vai fazer bem para o meu eu? O que vai me fazer mais próspero? Aperta um botão. Você vai ter um curso. Mas nós estamos com saudades do Espírito Santo. Nós estamos com saudade. A nação brasileira está com saudade de ter o cheiro de Deus, sabe? Sabe o perfume. E é como Maria quando entrou no Evangelho de João capítulo 12, quando preparam um jantar para Jesus, e Maria entra no quarto, na sala, e quebra o vaso diante dos pés. Todo mundo ficou indignado, sabe por quê? Saiu fora da programação. Mas diga para o teu irmão: nós estamos cansados de programações. Nós estamos cansados de mais eventos. Quantos têm fome do genuíno de Deus? O que você vê, meu irmão? O que você vê? O que você ouve o Espírito Santo falando? O que você sente Deus está dizendo hoje para a nação brasileira? Levanta a tua mão e fala: eu me rendo, eu quero ouvir, Jesus. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. O que o Senhor tem para falar para nós? Há uma santa indignação, uma santa insatisfação, há uma fome. E Deus está preparando um caminho fértil aqui. Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa com o meu coração? Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa com o meu coração? Filho meu, suba aqui e eu te mostrarei o que eu vejo, o que eu vejo. Filho meu, suba aqui e eu te mostrarei o que eu vejo.
poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados, pastores sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas, jovens com alegria, vivendo em santidade. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados, pastores sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas, jovens com alegria, vivendo em santidade. Eu vejo poços de avivamento. Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa com o meu coração? Feche os seus olhos, queridos. O Senhor vai dar uma transferência de corações essa manhã. Você vai parar de sentir o que as pessoas sentem, e você vai começar a sentir o que Deus sente. Você vai parar de ver o que as pessoas querem que você veja. Você vai parar de ouvir o que as pessoas querem que você ouça. Essa é uma conferência de reforma. Deus quer reformar as nossas mentes. Deus quer libertar. E Deus está dizendo assim: tudo começa com a sua forma de pensar. Tudo começa com a forma com que você vê o mundo. Tudo começa daquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você sente. E você começa a acreditar naquilo que muitas vezes os seus ídolos falam. As pessoas que você pensa que você admira falam. Mas diz a palavra do Senhor que maldito o homem que confia no homem. É tempo da gente olhar de volta só para Jesus. Você nunca vai se decepcionar com ninguém se você olhar primeiramente para Jesus. Você nunca vai se decepcionar com um cantor, com um pregador, com um ministério, com ninguém, se você olhar só para Jesus. Então, levanta suas mãos assim e fala: Jesus, troca a minha mente, troca os meus ouvidos, troca os meus olhos, porque eu quero só te ver. Eu só quero te ver. Eu só quero te ver. Eu só quero te ver. Você vê o que eu vejo. Quem se importa com o meu coração? Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa Com o meu coração? Filho meu, suba aqui e eu te mostrarei o que eu vejo, Filho meu, suba aqui, eu te mostrarei o que eu vejo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo poços de avivamento.
Deixa o rio fluir. Deixa. Mais. Os tambores vão começar a tocar agora. Os tambores vão começar a tocar. Estenda a tua mão para cá, queridos. Nós vamos profetizar que os poços, começando com Belo Horizonte, vão voltar a brotar. Que os poços aqui dessa cidade, desse mesmo local, vão jorrar águas. Eu vou contar até 3 e você vai profetizar. Você vai dar o maior grito que você conseguir e você vai profetizar. Brota água, brota água, brota água. Brota água, brota água, brota água. 2, 3, profetiza. Profetize. Brota água de novo no Brasil. Brota. Brota água. Brota. Sobre a tua cabeça, óleo fresco no terceiro andar, óleo fresco sobre a tua vida, óleo fresco sobre o teu ministério, óleo fresco sobre a tua casa, óleo fresco. Recebam, mais, óleo fresco. Autoridade para profetizar, autoridade para destruir altares, autoridade para curar enfermos, autoridade sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, autoridade, recebe, cheios, mais, autoridade, mais, milagres, se você está enfermo, coloque a mão sobre a tua enfermidade, você será curado esta manhã, autoridade, águas que jorram, cheios, embriagados como Atos capítulo 2, cheios, há um novo som sendo liberado sobre essa nação, há um novo som sendo liberado sobre o Brasil. Deus falou, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se distraia com o que o diabo está fazendo. Olha para ele, não se distraia. O diabo quer que a igreja se distraia, enquanto Deus está entregando uma porção nova. Cheios, e recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Cheios, 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 cheios. Cheio do Espírito Santo. Deus está renovando pastores aqui durante essa manhã. Cheio, cheio. Deus está renovando você. Você da internet, você que é um pastor, você que é um líder, que está cansado. Deus está dizendo, é tempo de se renovar na presença de Deus. Cheio, cheio. Toca, Jesus. Toca, Jesus, toca mais. Toca mais. Cheio do Espírito Santo, cheio, cheio. Cheio. Cheio do Espírito, cheio, cheio, cheio. Cheio do Espírito Santo. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Deus está dizendo assim, está vindo sobre nós uma nova estação, um novo tempo. Assim como em Esther, Mardoqueu, ele viu o que ninguém estava vendo. Mardoqueu escutou o que ninguém estava escutando. E ele não deu ouvidos ao inimigo. Ele preparou uma resposta. É tempo da igreja parar de procurar se preocupar com o que o inimigo está falando. É tempo da igreja parar de se preocupar com os problemas de outras igrejas e se preocupar com o que Deus está falando, com o que Deus está fazendo. Nós não estamos endossando o erro de ninguém, ao contrário. Queremos santidade, mas nós não estamos preocupados e aplaudindo o que muitas vezes pessoas estão tentando fazer. Deus está dizendo, é tempo de voltar a nos preocuparmos com o que Deus está falando. Eu não sei se você... Pega a minha Bíblia, por favor, querido Daniel. Não sei se você consegue entender o que Deus está fazendo aqui. Quando Mardoqueu recebeu aquela porção de colocar pano de saco e cinza sobre seu corpo e bateu na porta do palácio. Sim, por favor. Não se distraia. Eu vou ficar em pé 3 horas, você também pode ficar. Mas eu quero que você foque no que Deus está fazendo aqui. Mardoqueu, ele não olhou somente aquilo que o inimigo estava falando. Ele fez uma pergunta: Senhor, onde está a resposta? Onde está a resposta? Foi nesse exato momento que ele chamou Esther. Esther representa a igreja. Fala comigo, Esther representa a igreja. Não mais uma igreja vastia, uma igreja distraída com as coisas deste mundo, mas uma igreja apaixonada. E naquele exato momento, sabe o que acontece? Acontece que ela entende a revelação de Deus. Ela não se distrai com a beleza do palácio. É tempo da gente não ficar distraído com os entretenimentos da igreja. Esther estava dentro do palácio, mas ela não se distraiu com a beleza do palácio. Ela conseguiu ouvir o clamor que estava fora do palácio. Ela conseguiu a revelação do que significava realmente estar fora do palácio. Foi exatamente naquele momento que Esther recebeu uma palavra de Deus e disse: quem sabe que se é para esse momento que você foi colocada dentro do palácio. Quem sabe foi para esse momento de caos. Quem sabe foi para esse momento que você olha para todos os lados e você não vê nada, que Deus te colocou aqui. Esther se coloca de trajes reais, se prepara
e vai encontrar com o rei. E quando ela encontra o rei, ela toca no cetro, dizendo assim, ela se arriscou. Diga comigo, aquele que quer uma resposta, aquele que quer se tornar uma resposta, precisa aprender a se arriscar. Você foi chamado para se arriscar, meu irmão. Não existe uma nação que não conquista novos lugares se não deu sangue. Sem sacrifício não tem fogo, sem fogo não tem glória. É necessário alguém talvez fazer uma caminhada como o Nicolas fez. É necessário talvez alguém pagar um preço por conferências, por estádios. É necessário pessoas estarem presas. É necessário tantas coisas. Faz parte de um sacrifício. Mas quem sabe o seu sacrifício é você se apaixonar de novo por Jesus. Então Esther está dentro do palácio. Ela recebe a revelação de Deus. Qual era a revelação de Deus através da vida de Naamã? Desculpa, através da vida de Mardoqueu, dizendo que você foi colocada para esse momento. E ela convida o rei, toca-no. E ali, naquele jantar que foi preparado, o inimigo, a mãe, está dentro daquela mesa, mas ela não olha para ele. Feche os seus olhos. Não olhe para o que o inimigo está fazendo. Olha só para o rei. Olha só para ele. Feche os seus olhos. É tempo de olhar somente para ele. 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 No capítulo 5 de Esther, no terceiro dia, fala comigo, terceiro dia. 3 significa algo completo, algo que Deus fez por completo no terceiro dia, porque Deus faz todas as coisas de uma forma completa, meu irmão. Ele não faz pela metade. Ou você acha que Deus esqueceu o Brasil? No terceiro dia, Esther, com seus trajes reais, se colocou no pátio interior da casa do rei. O rei estava sentado em seu trono real. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela. Sabe o que vai mudar a história da sua vida, do seu ministério, da sua casa? Você que é pastor, você que é líder, quando você não precisar pregar, você carregar a fragrância de Jesus. Quando você não precisar convencer as pessoas que você tem uma mensagem. O grande problema dos líderes, nós tentamos convencer as pessoas que nós somos relevantes. Sabe, Esther não precisou fazer isso. Você não precisa disso. Se você carrega uma unção, se você carrega uma porção de Deus, você carrega algo de Deus, você não precisa nem abrir a boca. Aonde você passar, as pessoas vão sentir o cheiro de Jesus através da sua vida. Se você é líder, você tem que ficar o tempo todo tentando lembrar as pessoas que você é o pastor e você é o líder. É porque na verdade você nem é líder. Você é um líder centralizador e autoritário, que tenta controlar e dominar e tenta segurar as pessoas. Aprenda uma coisa, pastor. Aprenda uma coisa, líder. Aprenda uma coisa, meu irmão. Quanto mais você soltar, mais Deus te entrega. Quanto mais você controlar, menos você tem na sua mão. Você precisa aprender a se abastecer em Deus. Você tem que ser aquele pastor, você tem que ser aquele líder, você tem que ser aquele homem onde as pessoas são inspiradas para estar perto de você. Porque liderança não é um título, liderança não é um cargo de uma igreja. Liderança é o que você carrega. Aí você vai andando, não tentando dominar as pessoas, mas você é o exemplo. Como está em 1 Pedro capítulo 5. Servir a igreja do Senhor Jesus como exemplos. Não por torpe ganância, mas com um coração de servo.
Foi o que aconteceu aqui em Esther. Ela carregava uma unção. Feche os seus olhos. Se quiser se sentar, você pode se sentar por um momento. Nós temos tanta coisa para fazer. Vamos botar a mão na tua cabeça. Eu não sei como. Se eu não botar a mão na sua cabeça, pessoas não botarem, o Espírito Santo vai tocar você. Está tocando. Tem coisas que Deus faz que destravam coisas. Eu vi aqui, hoje de manhã tinha um tantão de coisas vazias, esperando um pessoal talvez mais importante chegar, mas eles estavam atrasados. Falei assim: tem gente que chegou aqui 7 da manhã, manda eles entrarem na frente. Honra a fome deles. Se você é um convidado, me perdoe, mas se você não está no horário, você vai ficar do lado de fora. Porque tem gente com fome que vai sentar nas primeiras fileiras antes de você. O que determina a pessoa estar aqui, sabe o que é? Fome. Não é título. São pequenas coisas que destravam o reino. Pequenas coisas que revelam o coração de Deus. E olha que interessante, eu quero que você me acompanhe o que eu quero falar. Eu quero que você me acompanhe. A Bíblia diz aqui que então o rei lhe perguntou: o que queres? Versículo 3. Estou em Esther capítulo 5, versículo 3. O que tens, rainha? Ou qual é a tua petição? Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a mensagem que você carrega? Quem foi a pessoa que ativou a vida de Esther? Não foi Mardoqueu? Qual era a mensagem que ele carregava? Uma mensagem de arrependimento? Uma mensagem de pano de saco e cinza? Sim ou não? Imagina se hoje você chegar diante de um deputado ou diante de um presidente. Qual é a sua mensagem? Olha, eu quero uma propriedade, eu quero uma casa, eu quero estar em relevância. O grande problema é que nós não sabemos o que nós queremos. Diga para o teu irmão do teu lado aí: você precisa saber o que você quer, pastor. Você precisa saber o que você quer, líder. Sabe o que você tem que querer? A mensagem do reino. Heidi estava ontem aqui, ela falando sobre permanecer. Eu estou lançando um livro, Líderes que Permanecem Fiéis. Fizemos um trabalho na escola com os 19 capítulos desse livro, e no final nós escrevemos uma carta. Eles escreveram. Cadê os alunos da escola? Onde estão os alunos da Escola do Clamor? Fraco. Onde estão os alunos da Escola do Clamor? Melhorou um pouco. Onde estão os alunos da Escola do Clamor? Nós escrevemos uma carta para a igreja brasileira, que nós vamos entregar para vocês também. E nessa carta a gente declarou o que a gente quer. Nós escrevemos uma declaração do que nós realmente queremos. Esther estava convicta. Por quê? Porque ela não ficou distraída com a beleza do palácio. Ao contrário, ela estava firme, convicta. E ao longo do caminho ela não se distraiu. Ao longo do caminho ela não perdeu o foco. Ao longo do caminho ela não perdeu a sua relevância. Ao longo daquele caminho até o rei, ela não foi vendida e ela não foi comprada. Esther disse: até metade do reino. Hoje muitas vezes nós estamos vivendo um tempo onde pessoas são vendidas, negociadas, reinos são repartidos, porque estamos com cheiro de terra e não cheiro de céu. Então disse o rei: se é bem parecer que vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu lhe preparei. Meu Deus, levanta a tua mão de novo. Você vai ficar cansado não, mas levanta a sua mão. Eu quero que você entenda: Deus está preparando um banquete diante dos seus inimigos. Acho que você não está entendendo. Deus está levantando um banquete para o Brasil, diante dos inimigos dele. Se nós entendermos e carregarmos a mensagem dos céus, se nós ficarmos grávidos daquilo que realmente Deus está falando, Deus está mostrando, Deus irá nos colocar diante da mesa dos nossos inimigos. E disse o rei: fazei apressar Amã, para que se cumpra a vontade de Esther.
Um homem chamado Leonard Ravenhill, um grande profeta nos anos 80, ele disse assim: os púlpitos, ainda mais hoje, as vitrines, o Instagram, o YouTube, só mostra a vaidade, só mostra os talentos, mas é no lugar de oração que a pessoa é conhecida por Deus e agoniza e gera o que realmente Deus quer fazer. Quantas horas você ora, meu irmão? Quantas horas você geme? Estamos vivendo um tempo onde pessoas estão mais preocupadas em pegar metade do reino do que gerar uma porção dentro de nós. E a Bíblia diz então: vinde o rei e a mãe ao banquete de Esther, e perguntou ao rei a Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição? O que você quer? Brasil, o que nós queremos? O que você realmente quer? A unção de Deus só vai cair sobre pessoas que sabem a sua identidade. Diga ao teu irmão: a unção de Deus só pode cair sobre você se você souber quem você é. A unção de Deus só pode cair sobre uma pessoa que não fica distraída ao longo do caminho. A unção de Deus só pode cair sobre homens que Deus sabe que não vai perdê-lo ao longo do trabalho. A unção de Deus só vai cair sobre homens e mulheres que não se distraiam com a fama. Um pedestalzinho, pessoas já ficam embriagadas. 1 milhão de seguidores, as pessoas já estão distraídas. Mas a unção de Deus só vai cair sobre pessoas. Se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 1, se eu tenho 5, não me importa. Porque o que adianta você ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu? O que adianta você ter uma projeção na terra, ter uma multidão te seguindo, e quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim: eu não te conheço, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber. Eu não te conheço, mas eu era conhecido. Olha aqui, meu Instagram está até aqui, ó, registrado aqui, ó. Deus vai dizer assim: isso aqui é lá embaixo, aqui em cima é outra coisa. Fala para o teu irmão: é outro reino. Que reino você faz parte, meu irmão? De que reino você faz parte? Nós estamos chegando a um tempo onde precisamos decidir que reino queremos fazer. Nós estamos chegando nesse exato momento. E a Bíblia diz aqui: se achei, versículo 8, abra comigo: se achei favor perante o rei, e se bem parece bem ao rei a minha petição, e cumprir o meu desejo, que venha o rei com Amã amanhã ao banquete, para que hei de preparar. Então responderei a pergunta do rei. Os segredos de um homem que conhece as profundezas de Deus. Hoje você conhece todas as profundezas das redes sociais, mas você não conhece as profundezas de Deus. Você conhece todas as técnicas de como fazer a igreja crescer, mas você não conhece as profundezas da mente de Deus. Feche os seus olhos, queridos. Feche os seus olhos. Há 23 anos, 24 anos atrás, nós lançamos essa canção. Você não vê as pessoas se afundando. Quem se importa se elas se afogarem? Não feche os teus olhos,
fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor, mas Ele chora, Ele clama, Ele sangra por ti. E você só se importa em participar de uma conferência. Você não vê que é pecado. O mundo dorme nas trevas, pois a igreja não luta. Dorme na luz, como pode ser tão morto? Esther chamou o rei e ela fez uma pergunta: eu vou ficar preocupado com que Amã se preocupa, ou eu vou carregar uma mensagem de esperança? Nós estamos transicionando para uma estação de trazer esperança. Nós estamos transicionando para uma estação de sentar na mesa com seu inimigo e olhar diretamente nos olhos do rei. Nós estamos transicionando para um tempo onde o mundo vai acabar ao nosso redor, mas a igreja não perde os olhos do rei. Sentar na mesa do rei com Amã, seu maior inimigo, que quer te matar, quer matar o seu povo, e você olha e diz assim: eu não me importo. O que me importa é trazer esperança. Feche os seus olhos, queridos. Deus quer trazer esperança para as pessoas. Essa é uma conferência de trazer esperança. Eu não estou aqui para fazer mais denúncia nenhuma, já estou fazendo há 20 anos. Eu estou aqui para falar: a estação mudou, e agora é tempo de sentar na mesa e deixar que Deus pague a conta. Que Deus tome conta das nossas vidas. Chegou um momento onde cada um de nós, como não é apenas Brasil, tá? Isso é mundial. A gente é muito focado aqui, né? Mas é algo mundial. Deus está falando com a sua igreja: pare de olhar para o lado e olhe nos meus olhos. Se embriague de amor por mim. Ele é suficiente. Diga para ele assim: tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente, Jesus. E uma das coisas tremendas que aconteceu aqui no final do capítulo, que Mordecai, aliás, no capítulo seguinte, Mordecai é lembrado. Deus vai trazer à luz segredos. Deus vai trazer à luz promessas que estão escondidas. Deus vai trazer a esperança. E Deus vai fazer coisas que nós não estamos esperando. Deus vai tirar cartas na manga que estão escondidas para o tempo determinado dele. Deus vai fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Tudo que Deus já preparou para a sua noiva, que não vai se distrair com os olhos e com a mensagem do inimigo, mas ela vai ficar possuída por paixão pelo seu noivo.
Essa mensagem queima no meu coração. Mas eu quero que você abra agora comigo, por favor, em Zacarias. Zacarias capítulo 4 fala sobre a liderança, sobre o momento que nós estamos vivendo. Diz assim: tomou o anjo. O que você vê? No versículo 6, então ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, não é por força. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Versículo 7 diz assim: quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, comunismo sobre a nossa nação? Quem és tu, corrupção sobre a nossa nação? Quem és tu, mentiras que vêm do Planalto Central? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Então ele trará a pedra angular, no meio há aclamações: graça, 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 graça. Não, essa é a palavra de Deus para essa manhã, queridos. Não é por força, não é por violência, mas através do meu Espírito do Senhor. O que és tu, ó grande montanha, diante, olha o que está escrito: o que és tu, quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Quem é você, Amã? Quem é você, inimigo, diante da grandeza do nosso Deus? Nada, absolutamente nada. Veio de novo, versículo 8, a palavra do Senhor: as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Feche os seus olhos. Meu Deus, esse é um tempo de restauração da igreja, mas também é um tempo onde o Espírito Santo ele vai nos ensinar princípios. É o que eu quero fazer brevemente. Eu estava só na introdução durante essa manhã, falar alguns pontos que eu creio que vai nos ajudar a abrir caminho para essa nova estação. Todos entenderam? Todos estão entendendo que a estação mudou? Diga para o teu irmão: a estação mudou. Todos estão entendendo que agora é tempo da gente depender somente de Deus? Todos entenderam que é tempo de você não ficar embriagado com a beleza do palácio, mas ouvir o clamor que está fora do palácio? Todos entenderam também que é tempo de você não preocupar com o que a mão, o inimigo está dizendo, mas chamar o rei para a mesa? Todos estão entendendo que não é por força nem por violência, mas que tudo que nós vivemos é simplesmente um momento só de dependermos dele. Então nós formaremos uma nação cujo Deus é o Senhor, mas nós precisamos aprender a sermos líderes que permanecem. Nós precisamos aprender a sermos pessoas onde Deus olha e diz: aquela unção, ela não é temporária, mas ela vai se apropriar. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês essa manhã, nós vamos falar sobre 19 capítulos brevemente aqui, tá? Não se preocupe em anotar, que tudo está no meu livro, se você quer as anotações. O pessoal da escola já tem. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre honra. Fala comigo: honra. Para nós entrarmos nessa nova estação, para nós vivermos o melhor de Deus, para nós entendermos realmente como Deus vai formar os líderes dessa nova geração, nós precisamos celebrar o chamado da outra pessoa. Nós precisamos aprender o que significa honra. Nós precisamos estarmos não apenas embriagados com problemas, mas nós precisamos viver de princípios. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra do Senhor teu Deus te dá. Então Deus está dizendo para nós assim: aprenda a honrar. Honre as pessoas
que foram bênção na tua vida. Nessa nova estação que nós vamos entrar, diga para o teu irmão, nós vamos entrar numa nova estação. O avivamento vai chegar, queridos, fica tranquilo. O avivamento está chegando, a esperança está chegando. E nós seremos os primogênitos da nova geração. Nós seremos os primogênitos dessa nova estação. E se você estiver preparado, Deus vai te entregar porções. Então o propósito dessa conferência não é apenas despertar e ativar você, mas deixar você preparado para quando Deus liberar a porção, você já está lá na frente, assim, ó. Primeira coisa que Deus falou com o meu coração: ensina sobre honra. Ensina a honrar aquelas pessoas na sua vida que foram bênção para você, pessoas que realmente construíram algo dentro de você. Muitas vezes nós esquecemos de pessoas e líderes que participaram das nossas vidas, porque muitas vezes eles estão longe do Senhor, porque eles erraram, porque hoje eles estão afastados do caminho. E a honra, ela não é destituída porque a pessoa está errada, mas a honra, ela existe porque é uma forma de restauração da pessoa. O inimigo do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando você é indiferente a uma pessoa, quando você é indiferente a uma visão, você está matando a identidade daquela pessoa. É importante você, mesmo diferente, mesmo com histórias diferentes, comece a guardar, comece a anotar as pessoas que construíram uma pedra para você estar aqui essa noite. Guarde o nome delas, ligue para elas, honre elas, semeie na vida delas. E mais do que todas as coisas, se lembre, porque a honra é um princípio, e como uma lei natural, quanto mais você honra, mais você vai ser honrado. Podemos não concordar ou seguir os passos de pessoas, mas isso não tira de você o princípio de honrar. Você pode olhar hoje uma pessoa fazendo coisas completamente erradas, mas o legado da vida dela está lá para a eternidade. Necessitamos ser batizados com a cultura da honra. Diga para o teu irmão: é necessário você sair daqui com a cultura da honra, né? E a cultura da honra, ela faz com que você não se compare com outra pessoa, porque quando nós honramos pessoas, nós aprendemos a celebrar o dom da outra pessoa. Nós somos parte de um mesmo corpo, e à medida que nós começamos a celebrar isso, nós começamos a entender o propósito de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês está em Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do pensamento. E diz assim: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eu estou aproveitando essa manhã para a gente ter um tempo de ensino. O apóstolo Paulo está dizendo aqui essa palavra para pessoas que eram ímpias, ou para pessoas que eram cristãs. Eram pessoas cristãs, queridos, que haviam se distraído da sua identidade, que haviam desfocado, olhando para o inimigo e não para o Senhor. Ele diz: se você desfocar, se você não olhar para o Senhor, você vai acabar na sua vaidade. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos honrar pessoas, porque estamos vivendo muitas vezes um tempo, sabe de quê? De comparação, de competição. Diga para o teu irmão: é tempo de viver a honra. É tempo de nós separarmos função espiritual de falhas humanas. É tempo de você separar o que a pessoa está fazendo de falha, mas saber separar o legado que dela construiu em Deus. Isso é muito importante para você entender. Outro ponto importante: permaneça debaixo da paternidade e prestação de contas. À medida que nós começamos a viver a honra, nós vivemos algo que se chama filiação. A filiação, ela te protege. A filiação, ela cobre a sua vida. A filiação evita você de viver a sua vida isoladamente. E o maior de todos os pecados, que é o orgulho, porque aquele que se separa, diz a palavra do Senhor, procura o seu próprio entendimento, se enche de orgulho e se perde.
Quantos líderes andam sozinhos? Quantos líderes não têm pessoas sobre eles? Quantos líderes não conseguem ouvir uma outra palavra? E eles se cercam de pessoas bajuladoras, se cercam de pessoas porque ele não quer ouvir aquilo que Deus quer falar, mas ele quer ouvir somente aquilo que ele quer ouvir. E esse é um ponto que nós precisamos entender. A paternidade nos leva à correção. Fala comigo, correção. Porque quando nós amamos, nós queremos corrigir. Nessa nova estação que Deus está entrando, que nós estamos entrando como nação, nessa nova estação de esperança, nessa nova estação que não é por força nem por violência, a Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos crentes ou a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Então, o nosso ponto de sermos filhos e filhas é primordial para você estar apto para receber essa unção na tua vida. Somos chamados para sermos filhos. Diga para o teu irmão: viva como filho e sejam pais. Deus está construindo uma família em nós. Não existe nada isolado. Por maior que seja o seu ministério, por maior que você viva, se você é um pastor, um líder, estar aqui ou estar nos assistindo pela internet, eu não me impressiono com seus talentos, eu me impressiono com a sua humildade. Eu não me impressiono com as suas habilidades, nem com seus dons. Deus também não se impressiona. Ele se impressiona o quanto você é capaz de se sujeitar e se rebaixar, se esvaziar. Essa é a qualidade principal dos líderes do avivamento que vai acontecer. Se você estiver anotando, guarda na tua cabeça, ou se quiser, compra o livro. O que eu quero dizer para você é algo muito simples, queridos. Deus está preparando uma nova geração, uma nova mentalidade para esse novo tempo que nós vamos entrar. E para nós entrarmos, estarmos aptos, porque não adianta você, se você sair aqui hoje, tá? E vai bater lá nos Estados Unidos hoje, você vai estar pegando um frio de menos 5 graus na minha casa. Está fazendo menos 5 graus na Flórida. Se você não está preparado com as suas roupas para chegar lá, você vai passar frio. Agora, roupa de frio no Nordeste é brincadeira, né? Em outras palavras, como você vai entrar numa nova estação com roupas trocadas? Como você vai entrar nessa estação que Deus já está apontando? Preste atenção, eu trouxe uma palavra de esperança. Eu abri essa palavra dizendo: a porta está abrindo, Deus está mostrando, mas troquem as suas roupas. Porque Esther trocou as suas roupas para entrar na casa do rei, no palácio do rei. A primeira coisa, no terceiro dia, ela se vestiu de trajes reais. Em outras palavras, preste atenção, galeria 3, preste atenção vocês aí no terceiro andar. Deus está dizendo: é tempo de trocar as vestes. É tempo de você trocar as vestes. Troque as vestes para essa nova estação. E nessa nova estação não há espaço para líderes orgulhosos. Nessa nova estação, a roupagem dos líderes são roupagens de humildade. Nessa nova estação, a paternidade é a marca, a humildade é o cheiro de Cristo em nós. Eu só estou no primeiro capítulo. A paternidade é aquilo que vai nos impulsionar. Preste atenção, estamos entrando, então essa é a roupagem dessa nova estação. Você está me ouvindo? Todos aí, depois da tela. Deus está nos chamando para trocarmos as nossas vestes nessa nova roupagem, não por força nem por violência. Deus está com saudades de líderes que cheiram Jesus. Priorize a presença de Deus acima da estrutura. Nessa nova roupagem, nessa nova estação que Deus está conduzindo a igreja brasileira, é um nível de mais maturidade. É um nível onde, claro, temos que preocupar com a estrutura. Não estou dizendo que ela não é importante. Quando você compra uma garrafa de vinho, não compre, mas um vinho.
A garrafa é importante, mas o vinho que está por dentro é mais importante do que a garrafa. Vocês estão entendendo o contexto, tá? Ninguém me distorça o que eu quero dizer. Não estou dizendo você beber, só estou mostrando uma figura da importância do que é o conteúdo, a essência, mais do que a estrutura. Mas a estrutura é importante para guardar a essência. É a embalagem. Então diga para teu irmão, nessa nova estação, nessa nova roupagem, nessas novas vestes desse novo tempo. Por isso que eu comecei com esse tempo. Não há espaço para líderes que se preocupam só com a estrutura. Não há espaço, não haverá. Vou colocar nesse ponto. Não haverá espaço para líderes que não priorizem a presença de Deus dentro dos cultos. Nessa nova estação que nós estamos entrando, nós vamos desligar os relógios. Nós importamos countdowns, que a gente chama, né? Da igreja brasileira, que muitas vezes Deus está dizendo: e se eu quiser mover diferente? Se eu quiser bagunçar o culto? Se eu quiser mexer com tudo? Me colocaram um tantão de lista para eu fazer aqui antes de começar. Eu falei: rasga tudo isso. Porque na nova estação dos novos líderes que permanecem, ou você quer só ter um ministério de 10 anos, no final da história você perdeu a essência, perdeu o cheiro, perdeu os olhos de Deus. Você está com uma mega estrutura, mas perdeu, virou um Saul. Nessa nova estação que Deus está trazendo para nós, guarde, é muita coisa que nós vamos falar, nós temos tempo ainda. Nessa nova estação que Deus está trazendo, preste atenção, Deus irá priorizar a sua presença. Deus irá priorizar a liberdade. Queridos, liberdade é liberdade. Liberdade é liberdade. Dar liberdade ao Espírito não é controlar o Espírito, é ser controlado por Ele. Ah, pastor, eu tenho medo, vai virar uma bagunça. Vai virar se você não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Aí que está. Anota aí no seu caderno, guarda no seu celular, preste atenção no que eu vou dizer. Nessa nova estação, nessa nova roupagem, em trajes reais que nós vamos encontrar com o rei, vamos sentar diante da mesa com Amã, o nosso inimigo, e com o rei. Os líderes são sensíveis ao Espírito. Eles se movem como o vento. São líderes que entendem aonde Deus está, e eles não querem fazer nada sem o Espírito Santo. Eles entenderam que o que adianta é você ter o mundo inteiro e não ter o Espírito dentro da igreja. O que adianta é nós temos uma mega estrutura que todo mundo aplaude, e Deus está olhando lá de cima, para mim não vale nada. Deus está dizendo: aonde está o meu Espírito Santo? Sabe o que significa isso? Por isso o primeiro capítulo fala sobre honra. Se você honrar a unção de Deus, Deus vai honrar você. Muitos me perguntam qual é o segredo dessa conferência da escola, que nós completamos 30 anos. 30 anos, está aqui ó, 30 anos. É um segredo muito simples. A minha prioridade é a glória e a presença de Deus. Levante as suas mãos. Eu não sei quanto a você, quantos pastores e líderes, sabe, priorize a glória e a presença de Deus. A estrutura é importante, como ela é maravilhosa. Olha que estrutura linda. Pessoas nos assistindo no mundo inteiro. Nós sabemos, tem pessoas do mundo inteiro assistindo essa mensagem. E hoje você está aí, pastor de uma igreja aí em Luxemburgo, você pastor de uma igreja na Austrália, igreja na Europa, em outro lugar na Europa, em Portugal, Estados Unidos, Argentina, e você não sabe o que fazer, porque lá no fundo você está com burnout. Sabe o que é burnout? Cansado.
é simplesmente um fato. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas onde está a presença de Deus? Feche os seus olhos aí. Eu quero mergulhar. Daquele tom. É tempo de mergulhar em águas profundas. Quantas horas você passa mergulhando na presença de Deus? Pastores, líderes da nação brasileira, vocês que estão nos assistindo, quantas horas você deita e deixa o Espírito Santo possuir você? O apóstolo Paulo, ele pregou uma mensagem em Atos capítulo 17 que impactou aquela geração. Ele estava em Atenas, e a Bíblia diz que no final daquele capítulo, ao Deus desconhecido, aquele texto maravilhoso, e no final ele diz assim: e poucos foram aqueles que creram. E aí daquele ponto ali ele saiu para Corinto. São mais ou menos 25 a 30 quilômetros. E eu tenho certeza que ele ficou perguntando: puxa, eu fiz a melhor pregação de todos os tempos. Eu preguei algo maravilhoso. E Deus disse assim para ele: sim, mas no seu intelecto importa que seja pregado na loucura da pregação. Aí ele escreve em 1 Coríntios capítulo 2, diz assim: eu não vim até vocês com fábulas humanas ou na sabedoria humana, mas na manifestação do poder de Deus. Nós precisamos de líderes que compreendem que por mais que você conheça, você não conhece nada. Nós precisamos de pastores que entendam que por mais que você seja treinado e apto, é necessário se render à glória. Nos líderes dessa próxima estação, eles são pessoas e pastores e líderes que aprendem a se curvar à glória. Pastores e líderes que se preparam, pastores e líderes que estão preparados no seu conhecimento, na sua habilidade de cantar, pregar. Isso é importante, eu não estou desprezando isso, mas eles têm a capacidade de ouvir a Deus e se render e se curvar e mergulhar e mergulhar e mergulhar em águas mais profundas. Sabe por quê? Como diz Zorobabel, nessa nova estação, essa roupagem dessa nova estação, ela não serve o intelecto, ela não serve a mente do homem. Não dá mais para trazer coaches para a igreja, trazer mentalidade de homem para dentro da igreja. Não vai funcionar, não vai funcionar. Daqui para frente Deus está dizendo: eu quero pastores e líderes segundo o meu coração, que quando eu falar, ele se prostra, quando eu tocar, ele ouve, quando ele mandar sair da frente, sai da frente. É tempo de se curvar à presença. Segunda coisa importante, é tempo de sermos equilibrados. Fala comigo, equilibrados. O que nos une realmente é uma sã doutrina, uma fé genuína, uma integridade como servos de Deus, conectados no mesmo reino. Porém a diferença e a identidade de cada um são bem-vindas. A gente tenta unir sendo iguais, e Deus diz: eu não quero que vocês se unam sendo iguais. Isso é fácil. Eu quero que vocês se unam sendo diferentes. Diga para o teu irmão: é tempo de se unir sendo diferente. É olhar para Fabiano, é olhar para Theo Rubio, é olhar para pregadores, para Heidi Baker, e eu honrar. Puxa, que coisa linda que eles carregam. Que coisa maravilhosa que cada um carrega. Eu não sou igual a eles. A identidade, a marca que Deus me fez é diferente, mas eu celebro a sua identidade. Eu celebro o dom que Deus deu. Eu celebro, e nós não temos que ser iguais. Diga para você: não tem que ser igual. Não existe caminho de sucesso. Existe caminho de você ser você.
E nessa nova estação, a unção só vai descer sobre pessoas que descobrirem quem elas são no reino. Uma outra coisa importante é você aprender que você não precisa de nada a não ser da glória de Deus. Deus pode usar toda essa estrutura para nos apoiar, mas Ele pode não ter um microfone. Jesus não tinha microfone na época. Eu quero saber qual era a equipe de louvor que andava com Jesus. Eu quero saber qual é a banda que ia na frente, técnico de som, que Jesus levava. Eu quero saber qual o cachê que ele cobrava. Eu quero saber qual é o pregador do momento que ia junto com Jesus para dar um ponto na hora que ele pregava. Qual era o palco, que é a plataforma ali do Sermão da Montanha. Montaram um som maravilhoso ali. Eu quero saber. O segredo é você entender, aprender a não depender de nada. O maior segredo do ministério: você quer permanecer ou você quer estar aí só durante um tempo na sua vida? O segredo para permanecer é usufruir da estrutura, mas não depender dela. O segredo de permanecer é pegar toda essa estrutura maravilhosa, televisão, YouTube. E na época, querido, nós somos da época do CDzinho, onde a gente estava conversando. Que coisa maravilhosa. A gente fazia dedicatória nas capas dos CDs. Eu estou com saudade disso, sabe? As pessoas liam a capa, a ficha técnica, a visão. Hoje em dia tudo é mecânico. Você lançou uma música, tem que lançar amanhã, tem que lançar depois, tem que lançar depois, porque você tem que ficar ativo, você tem que ficar preparado, você tem que ficar no momento. Caso contrário, você vai ficar desatualizado se você não lançar assim, se você não fizer assim. Diga para o teu irmão: para com isso. Nessa nova estação nós vamos abrir mão. Nós vamos abrir mão de coisas de criança para nos transformarmos em homens e mulheres de Deus. Sabe por que você não vai se cansar? Porque nós vivemos uma geração hoje que se cansa. Diga para o teu irmão: é uma geração que se cansa facilmente, porque nós dependemos das estruturas. E o que acontece hoje em dia, queridos, que o diabo muitas vezes, sob pressão, te leva a um lugar de acelerar. Ao invés de te parar, ele te acelera. Quantos pastores e líderes aqui estão presos nas suas agendas? Eu estou te falando porque isso já aconteceu comigo. Até o momento que Deus falou comigo assim: para. Sabe por quê? Você é livre em Deus. Feche os seus olhos. Nessa nova roupagem que Deus quer trazer sobre nós, nós vamos aprender como se renovar em Deus. Marcos capítulo 6, versículo 45 e 46. Jesus, ele passa pela grande multiplicação dos pães. Algo maravilhoso que aconteceu, mas esgotou os discípulos de uma forma muito prática. Por quê? Porque eles estavam cansados. E Jesus disse assim para eles: vá e atravesse o barco para o outro lado. Enquanto isso, Jesus subiu a montanha para se renovar. Diga para o teu irmão: você quer ser cheio de Deus? Você quer nunca estar cansado? Você quer estar sempre ativado em Deus? Suba a montanha. Não tira só férias. Tira férias, mas não só tira férias. É tempo de se renovar em Deus. Queridos, Jesus poderia ter deixado os discípulos despedirem a multidão, mas por que ele não deixou os discípulos despedirem a multidão? Porque os discípulos começaram a ver a multidão como números. Era mais um número, era mais um culto, era mais uma reunião. Quantos de nós
fazemos cultos, é mais um culto, mais uma reunião, mais um evento, mais um show, mais uma plataforma, mais um dia, mais uma cidade. Sabe o que Jesus falou? Não, se não for do meu jeito, é melhor vocês atravessarem o barco. Bate a mão no teu peito e fala: é tempo de chorar. E Jesus, ele despediu a multidão, ele deixou os discípulos irem para o outro lado. E no final da história, sabe o que acontece? Jesus está andando, subiu a montanha. Ele subiu na montanha, quando ele percebeu, ele estava andando sobre as águas. Ele não soube a diferença entre o céu e a terra. Ele estava caminhando, ele viu, ele andou sobre as águas, porque ele entendeu que quando nós vivemos uma outra dimensão, nós vivemos debaixo da presença de Deus. Outro ponto para você entender existem 3 tipos de liderança. Eu já falei aqui: aquela que centraliza, aquela que governa, aquela que é autoritária, aquela que muitas vezes é somente submissa ao povo. Mas aquilo que Deus quer de nós, nessa nova roupagem de líderes, diga para o teu irmão: nessa nova roupagem de líderes, nós somos iguais. Diga para o teu irmão: nós somos iguais, só temos uma função diferente. Nós seremos batizados com um cheiro de ovelhas. Nós seremos batizados com um cheiro semelhante a ele de humildade. Meu Deus, só recebe essa manhã. Só recebe o coração de Deus. Líderes que permanecem são líderes que amadurecem. Líderes que permanecem são líderes que amadurecem. E amadurecer significa perder o controle. Como assim, pastor? É um novo nível de sacerdócio. Me dá teu coração, Jesus. É outro nível de sacerdócio. A Bíblia diz que Jesus não veio segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Qual a diferença de Levi e Melquisedeque? A diferença é simples. Levi está de acordo com a lei. Jesus era da tribo de Judá. Mas assim como quando Abraão encontrou com Melquisedeque, ele lançou uma nova ordem. Jesus, ele veio sobre essa nova ordem, que ele não tinha origem, não tinha destino, não tem limites. Deus está dizendo assim: eu vou te levar para lugares que você nunca imaginou. É uma nova ordem, é uma nova dimensão, é um novo tempo de presença. Nessa nova estação que Deus está levantando, serão líderes que vão andar segundo uma nova dimensão. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo agora, é muito forte, queridos. Nesses líderes, esses novos sacerdócios, são líderes que vão andar de uma outra atmosfera, vão carregar a presença, vão carregar a glória. São sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que não há limites, não há nada. Se ele está atravessando o mar, ele sobe o mar, não há limites. Quantos querem fazer parte de pastores e líderes assim? Levante a sua mão, você que está nos assistindo. Deus está nos chamando para nós subirmos o nível. É tempo de nós subirmos o nível. E Deus está dizendo para cada um de nós, Deus está dizendo: esse é o tempo de nós vivermos naturalmente o mundo sobrenatural. Desse novo nível de sacerdócio, queridos, é uma nova aliança. Deus está selando, e Deus está abrindo esse portal para a igreja brasileira. Não é por força nem por violência. E Deus está dizendo assim: mais sacrifícios. A primeira vez que Davi tentou trazer a arca da aliança, você conhece aquele texto em 1 Crônicas 13, quando ele traz, não em carros de boi, não nos ombros dos sacerdotes, mas em carros de bois. Sabe o que ele está fazendo? Líderes que carregam a arca como os filisteus. São ordens e mentalidades do homem. E é tempo da gente se arrepender disso.
É tempo da gente entender, porque não tem. Todo mundo estava ali em 1 Crônicas 13 aplaudindo aquilo que Davi estava fazendo, mas eles não consultaram ao Senhor. Nessa nova estação que Deus está trazendo, nessa nova roupagem, são líderes que não conseguem, não é que eles não querem, eles não conseguem se mover sem Deus. Eles não conseguem carregar a arca se não for nos ombros dos sacerdotes. E Deus sempre pede um sacrifício. A cada lugar é um sacrifício, a cada 6 passos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Essa nova roupagem, esse novo tempo, Deus está chamando. Líderes, voltem para mim. Parem de fazer segundo os filisteus, segundo o que o mundo dita para vocês. Mas é tempo de voltar a carregar a arca segundo a palavra. Mas eu tenho a aprovação dos meus líderes, eu tenho a aprovação da minha cobertura. Todos tinham a aprovação do povo, mas não tinham o selo de Deus. Você pode ser aplaudido por todo o Brasil, mas se Deus é contra você, feche seus olhos. Eu sinto que a gente deve só dar uma paradinha aqui.